Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, estamos nós aqui para fazer mais uma live, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Deus ele venha falar aos nossos corações. E o nome da mensagem de hoje é Despertas tu que estás dormindo espiritualmente. Glórias a Deus, aleluias. Que se encontra no livro de Efésios, seu capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. Mas nós vamos ir pegando alguns pontos para que Deus ele venha aí falando conosco também de maneira eficaz, que venha trazendo sabedoria, entendimento e que a gente possa estar entendendo o que Deus quer falar conosco através da palavra dele. Amém? Efésios, seu capítulo 5, glórias a Deus. No seu versículo 1 diz assim: Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como profeta e sacrifício, com aroma suave. Glórias a Deus. Essa mensagem ela já começa nos falando para quê? Para mim e para você sermos imitadores de Deus. Vai ser impossível a gente conseguir fazer com que nós sejamos iguais a Deus, porque nós somos pecadores e a nossa carne é adâmica, a nossa carne é pecaminosa, mas sim, podemos tentar alcançar o mais próximo possível da perfeição. A perfeição é impossível da gente alcançar. Então, por isso que vem falando para mim e para você ser imitadores de Cristo. Porque Jesus, ele se fez carne, ele abandonou a sua santidade, a sua parte Deus, e se tornou humano para que eu e você possamos entender que é possível sim caminhar diante de Deus, caminhar diante dos olhos do Senhor. Amém? Versículo 2, glórias a Deus e aleluias. E andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Por que com aroma suave? Mas pastor Júnior, não estou entendendo. Por que com aroma suave? Primeiramente, Jesus, ele não tinha pecado nenhum. Jesus, ele passou por todas as dificuldades que nós passamos e até mais. Para quê? Para que eu e você possamos enxergar que o nosso Deus, o Filho do Deus Todo-Poderoso, ele foi santo nessa terra. Ele não pecou. Ele veio trazer o quê? O amor para mim e para você. Ele veio trazer a humildade, a simplicidade. Porque todos nós devemos ser simples diante de Deus. Porque quando nós somos simples na presença do Senhor Jesus, Ele trabalha, Ele nos mostra o caminho que devemos seguir, Ele fala conosco em pensamentos, Ele fala conosco através de visões, através de profecias, através de revelações. Hoje muitas pessoas não têm acreditado nas revelações do Senhor, mas porque muitas pessoas não têm deixado Deus usar, mas sim têm usado Deus. E a Bíblia vai dizendo que muitas pessoas vão falar: Deus manda te dizer isso, mas Deus não mandou ninguém dizer nada. Então os verdadeiros profetas, quando eles vão entregar algo da parte do Senhor, é testificado em nós, e mesmo assim devemos ir na palavra do Senhor e pedir confirmação a Deus sobre tudo o que está acontecendo. Versículo 3:
entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Essa mensagem aqui é para as pessoas que se encontram na igreja, os que se dizem cristãos hoje. Então, muitas das vezes a pessoa ela aceita Jesus, começa a caminhar com Cristo, mas o que acontece? As mudanças que são necessárias para a minha e para a tua vida, para que a gente venha ter uma comunhão com o nosso Deus, nós não conseguimos fazer. E o que é isso? É imoralidade sexual, porque desagrada ao Senhor, glórias a Deus. Também impurezas, cobiças, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Então, muitas vezes a gente está na igreja, mas a gente fala palavras torpes. Quando acontece alguma coisa, a gente pede ao Senhor, glórias a Deus, a gente pede a Deus que venha nos ajudar. Dentro de nós mesmos, nós não conseguimos abandonar as coisas que têm atrapalhado. Então, as palavras torpes, o modo de pensar, o modo de agir, muitas das vezes até o modo da gente andar, tem que ser mudado. Ah, mas pastor Júnior, eu não consigo. Consegue, porque quando o Espírito Santo ele habita dentro de mim e ele habita dentro de você, você também tem o poder de orar a Deus para que o Senhor ele venha restabelecer as nossas forças, para que a gente venha abandonar esses maus hábitos. Se você está caminhando com Cristo, Senhor, mas eu não estou conseguindo fazer certo tipo de coisa, porque isso habita dentro de mim. Então, é hora da gente se esvaziar de nós mesmos, é hora da gente entrar em um propósito com Deus, profundamente. Mas por quê, pastor Júnior? Porque quando a gente se esvazia de nós mesmos, nós estamos dando lugar para que o Espírito Santo venha nos encher. E quando o Espírito Santo nos enche, o que acontece? Ele nos enche, nós deixamos de viver na carne e começamos a viver mais no Espírito. Quando o Espírito ele fala muito dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, ele nos abençoa para que a gente venha abandonar as práticas mundanas. Porque muitas pessoas não conseguem abandonar as coisas mundanas, porque o mundo fala muito forte dentro dessa pessoa. Ah, mas pastor, é tão difícil? Sim, é difícil. Porque se fosse fácil, Jesus não teria vindo se fazer homem para que eu e você fossem imitadores dele. Então ele viu que era difícil essa caminhada e veio nos ensinando a caminhar de maneira certa, de maneira correta, para que ele viesse nos conduzir ao caminho que leva ao Pai que estás no céu. Amém? Versículo 4, glórias a Deus. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem grossejos, gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ação de graça. Então não haja obscenidades, porque muitas das vezes, quando a gente começa a caminhar com Cristo, Satanás, ele começa a entrar com outro propósito em nossa vida, de nos envergonhar diante do Evangelho. Sim, de nos envergonhar diante do Evangelho. E aí ele começa a colocar coisas em nossas mentes, fazer com que a gente venha pensar coisas que não agradam a Deus. Mas se a gente estiver no Espírito e estiver pedindo a Deus que venha matar a nossa carne, para que a gente venha se libertar das coisas pecaminosas do mundo, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir nos libertar dessas coisas. Esse é o momento que o quê? Nós devemos usar
as armaduras que o nosso Senhor Jesus, que o nosso Deus nos entregou para que eu e você conseguimos passar por essas provações. Mas, pastor Júnior, quais são o entendimento dessa armadura? É o sapato de fogo, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada flamejante, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação. Capacete da salvação e o escudo da fé. O capacete da salvação e o escudo da fé tem a utilidade, primeiramente, de nos proteger de quê? Dos dardos inflamados e das setas malignas lançadas pelos principados e pelas potestades malignas, que são os adeptos de Satanás, que muitas das vezes vêm nos afrontar, lançando algo para nos desanimar da presença do Senhor. Mas é isso que Deus ele vem falando hoje, porque quando a gente usa verdadeiramente a armadura por inteira, porque se eu usar só o escudo e só a espada, a minha mente vai ficar vulnerável. Se eu não tiver a couraça, o meu peito, o meu coração também será vulnerável. E quando nós estamos buscando a Deus e pedindo ao nosso Senhor que venha nos dar entendimento, o entendimento do Senhor vem trazendo algo diferente para mim e para a tua vida, nos libertando e nos dando visão de águia. Mas, pastor Júnior, como assim visão de águia? Visão de águia. Uma águia, quando ela está no alto, no mais alto, ela consegue enxergar a sua presa a mais de 15 quilômetros. Então, a distância é muito grande para ela enxergar. Então, a visão dela é ampla. E quando essa visão, nós pedimos ao Senhor que venha nos dar visão de águia, nós conseguimos enxergar o que o inimigo ele tem tramado contra a minha vida e contra a sua vida aí do outro lado. E muitas das vezes isso também é um despertar espiritual, porque muitas das vezes nós estamos dormindo. Nós estamos acordados, mas na verdade estamos dormindo. Vou dar um exemplo, hoje a gente estava fazendo uma célula, numa casa de uma irmã, e Deus falando profundamente sobre o despertar dos cristãos, o despertar dos filhos de Deus, que muitas das vezes estamos na igreja, estão ali buscando a presença do Senhor, mas verdadeiramente estão dormindo, estão vazios da presença de Deus. Mas Deus ele vem falando nesta noite, nesse momento que você se sente vazio, que você se sente que Deus não está falando com você, é o momento de você dar crédito à palavra de Deus, você crer que Jesus é Filho de Deus, para que você venha a ter a certeza absoluta que Deus ele está trabalhando na sua vida, que Deus ele tem algo profundo para te entregar, porque Deus ele arranca as pessoas de um lugar onde muitas pessoas não acreditariam que ela teria a oportunidade de sair dali. Mas Deus nesta noite ele vem falando para mim e para você que é possível sim, mas devemos nos despertar de algo que vem nos atrapalhando de caminhar na presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos no versículo 5. Glórias a Deus. Porquanto podeis estar bem certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então todas essas pessoas que não têm feito a vontade do Senhor, que tem várias mulheres, um homem que tem várias mulheres, uma mulher que tem vários homens, pessoas que vivem na farra, vivem se drogando, vivem na bebedice, vivem vivendo as coisas mundanas, achando que está fazendo o que é certo, simplesmente está cega para as coisas de Deus. Muitas das vezes as pessoas acham que estão na luz, mas verdadeiramente estão na escuridão. Hoje Deus ele fala para mim, falar para vocês, e para mim também especificamente, que devemos olhar para dentro de nós. Será que nós estamos na luz? Será que nós estamos dormindo acordado? Então nesta noite,
A palavra do Senhor vem trazendo algo tão profundo, tão gratificante para nossas vidas, que é o momento da gente pedir a Deus que venha nos dar um entendimento, que venha nos ensinar, que a nossa busca venha a ser uma busca profunda da parte de Deus, porque Jesus está voltando, meus amados. Jesus está voltando, está breve a volta dele, e muitos de nós estão dormindo da mesma maneira como aquelas 10 virgens, as loucas e as prudentes. Hoje eu faço uma pergunta para vocês: vocês são as prudentes ou as loucas? Vocês têm azeite de reserva? Porque se vocês não tiverem azeite de reserva, vão ficar. Então nós devemos nos encher cada dia mais da presença do Senhor. Eu não sei como que você acordou nesta manhã, neste dia, como foi o seu dia. Se você acordou e o seu dia estava como se fosse um dia de bronze, e o seu chão estava como se fosse ferro. Mas Deus manda dizer para você, através da palavra dele, que quando nós passamos a obedecer a Deus e a entender as sagradas escrituras, Deus ele entra com providência na minha vida e na sua vida. É necessário uma mudança profunda, mas sim uma mudança de dentro para fora. Uma mudança que ela vem nos moldando de dentro, vem trazendo tudo aquilo que é de ruim que tem dentro de nós, jogando para fora para que Deus e o Espírito Santo venha construir algo diferente dentro de mim e de você. Mas, pastor Júnior, como assim? As impurezas, os pensamentos negativos, os pensamentos malignos que são lançados por Satanás, em vez da gente pegar esses pensamentos e colocar na nossa mente, devemos nos colocar o capacete da salvação e usar o escudo da fé para que a gente possa se defender das artimanhas do inimigo. Porque Satanás ele é ardiloso, ele é astuto e outra coisa, ele é paciente, muito paciente. Então quando a gente se encontra na presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, quando a gente está no nosso lado espiritual, ele não se aproxima de nós. Por quê? Porque ele sabe, se ele aproximar de nós, ele vai se queimar. Mas, pastor, como que ele vai se aproximar de nós, então? A partir do momento que a gente começa, muitas das vezes nós estamos na igreja, vemos problemas dentro da igreja e aquilo é motivo da gente começar a desanimar. Mas Jesus vem falando para mim e para você, nesta noite, são 10h25, para que o nosso alvo é somente Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos levar para o céu, porque ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por Cristo. Então, meus irmãos, é o momento da gente pedir a Deus discernimento para que a gente não venha ficar enganado. Pedir ao Senhor que ele venha fazer morada dentro de nós. Pedir a Deus também que faça morada no nosso lar, no nosso trabalho, para que eu e você possamos ter aquela presença maravilhosa do nosso Jesus, transformando a nossa vida, fazendo com que eu e você enxergamos cada dia mais que devemos mudar, que temos que mudar todo dia, porque tem muitas pessoas que se encontram na igreja e acham que já são santo, é santarrão e já está salvo, mas a Bíblia diz que o reino do céu, muitas das vezes, o reino do céu é tomado a pulso. Nós vamos lutar até o último dia para a gente conseguir ir para o reino dos céus. Então, outra coisa, quando a gente vê um irmão que caiu, um irmão que se afastou da presença por algo que aconteceu, em vez da gente julgar esse irmão, em vez da gente apedrejar o irmão, em vez da gente passar perto do irmão e nem cumprimentar o irmão, porque Jesus, todas as pessoas que vieram até ele, ele não lançou ninguém fora. Ele quis ajudar todos e ele conseguiu ajudar aqueles que iam até ele.
Então, nesta noite, Deus manda dizer para mim e para você, devemos abraçar as pessoas. Devemos verdadeiramente fazer o que Ele fez. Hoje em dia, as pessoas estão querendo uma matar a outra para subir de cargo, para... Que isso? Tem pessoas que nunca vão conseguir algo da parte do Senhor desta maneira. Porque Deus ele entrega os dons para que a vida de outras pessoas venham ser edificadas. Porque o dom que Deus me deu não me salva. O dom que Deus me deu não me leva para o céu. O que me leva para o céu é fidelidade, sinceridade. Porque quando eu estou sendo fiel a Deus, quando eu estou no meu primeiro amor, o que é primeiro amor? Primeiro amor. Primeiro amor é primeiro lugar, Jesus. Deus em primeiro lugar, primeiro do que minha esposa, primeiro do que meus filhos, primeiro do que o meu trabalho, primeiro do que tudo. Por que a Bíblia vai falando? Porque as pessoas têm que voltar ao primeiro amor. Porque quando começa naquela presença, começa sentindo a presença de Deus e sapateando e glorificando e exaltando. Mas quando começam as dificuldades, as pessoas começam a se afastar da presença do Senhor. Quando começam as dificuldades, as pessoas começam a entender que não é tão fácil como elas imaginavam. Mas Jesus ele disse que no mundo tereis aflição. E eu e você estamos aptos a passar a tribulação, a passar por problemas, a passar por dificuldade. A única coisa que nós não podemos é nos afastar da presença do nosso Deus. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que me tirou do mundo do tráfico, que me tirou da macumbaria, que me tirou do satanismo, ele é um Deus que ele pode tudo, ele é um Deus que ele transforma as vidas, ele é um Deus que tira você de um lugar onde ninguém acreditaria que você poderia ser uma pessoa diferente, e ele transforma aquela pessoa. Ah, mas como assim? Vamos dar um exemplo. O vaso de barro na mão do olheiro. Não sei se algumas pessoas não conhecem, não sabem como que é, mas são vários processos até o barro chegar na mão do olheiro para fazer o vaso. Primeiramente, ele é arrancado com enxadão nas beiradas dos rios. Depois ele é levado nos carrinhos, nos caminhões. Depois ele vai para o sol. Depois ele é amassado de novo. Depois ele passa numa máquina que vai moendo ele todinho ali. E isso que eu estou falando são o quê? São processos até a gente chegar na mão do olheiro. Porque nós somos vasos, muitas das vezes somos vasos, somos barro. O barro puro que vai chegar na mão do olheiro para que ele venha fazer o vaso. Para que eu e você venha ser cheio da presença dele. Então são vários processos. A partir do momento que a gente vai para a presença do Senhor, que a gente começa a caminhar, que a gente começa a fazer a obra de Deus, que Deus começa a colocar no nosso coração para fazer a obra, para conquistar, para fazer, para ir atrás das almas. É um processo tão grande e muitas das vezes é um processo muito doloroso. Mas Deus vem falando para mim e para você que eu e você devemos ser perseverantes. Porque quando nós somos perseverantes por algo da parte do Senhor, Ele garante a minha vitória, Ele garante a tua vitória. Amém? Vamos continuar. E outra coisa, o versículo 6. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então, temos que ficar atento a todo momento, que tem muitas pessoas querem se autopromover através da palavra do Senhor. Vê um irmão fragilizado, vê uma irmã fragilizada e tenta se desfrutar de algo disso. E é o que tem acontecido hoje. Muitas pessoas estão se desanimando do Evangelho por causa dos falsos profetas, por causa das pessoas que verdadeiramente não querem nada com a obra de Deus,
não amam as almas de verdade, não têm vontade de fazer a caridade verdadeira que Jesus fez. Aí eu olho para mim, olho para você e falo: você crê que você tem o dom de curar as pessoas? Você crê que você tem o dom de expulsar demônios? Você crê que Deus ele fala com você através de revelação, através de visão, através de profecia? Mas por que que hoje em dia tem diminuído as profecias, tem diminuído as verdadeiras revelações? Porque as pessoas não têm buscado a Deus, as pessoas esqueceram de orar ao Pai. Muitas das vezes a pessoa ora 5 minutos e já acha que já está bom. Não, devemos buscar o nosso Senhor a todo momento. Mas ora 5 minutos dá sono, lê a Bíblia 5 minutos dá sono. Mas quando está no Facebook, no WhatsApp, no TikTok, está no Instagram, fica 1, 2, 3, 4, 5 horas. Passa às vezes até da hora de dormir, no outro dia levanta para ir trabalhar cansado, exausto, porque perdeu a noite no telefone. Mas tudo que é para Deus é mais difícil. Tudo que é para a obra do Senhor, as pessoas colocam empecilho. Por quê? Porque não está em primeiro lugar. Isso é o primeiro amor. O primeiro amor é as coisas de Deus estar em primeiro lugar, na minha vida e na tua vida. Então é necessário que eu e você paramos para que a gente venha enxergar verdadeiramente o que nós estamos querendo para a nossa vida. Se Jesus hoje voltar, o que nós temos para entregar para o nosso Deus? Deus ele quer nos libertar do vício, ele quer libertar da prostituição, ele quer libertar do tráfico, ele quer curar das doenças. Mas ele precisa que eu e você demos o primeiro passo. E o primeiro passo só depende, eu não posso dar o primeiro passo por você, e nem você pode dar o primeiro passo por mim. Então são decisões individuais, da qual somente eu e você podemos tomar. Eu não sei como é que se encontra o seu coração nesta noite, mas Deus ele conhece, Deus ele sonda, Deus ele sabe o que você tem passado, Deus sabe que você tem chorado, Deus sabe que você tem buscado, Deus sabe que você tem clamado na madrugada, Deus sabe que você muitas das vezes não tem força nem para clamar nas madrugadas. Mas Ele quer que mesmo assim, eu e você buscamos a presença dEle. Em meio à dificuldade, quando no momento que a gente está mais cansado, Ele quer que a gente continue. Porque a vitória está logo ali depois daquele cansaço. As muralhas de Jericó. Primeiro, 6 voltas. Imagina 6 voltas, todo mundo dando 6 voltas. O povo todo, os sacerdotes na frente com a Arca da Aliança, o povo atrás, mais ou menos com 1 quilômetro de distância, porque as pessoas que chegavam perto da Arca da Aliança já morriam logo, porque eram só os sacerdotes que podiam chegar perto da Arca da Aliança. E na 6ª volta, depois da 6ª volta, eles tinham que dar mais 7 voltas. Então, na verdade, foram 13 voltas. Não foram só 7 voltas, foram 13 voltas. E quando chegou na 7ª volta, imagino eu, na minha percepção, que o povo já estava cansado, o povo já estava exausto, porque tinha que dar uma a 6ª e depois mais 7 no mesmo dia. Então, meus irmãos, a mensagem de Deus é obediência. Deus ele podia ter feito as muralhas cair na primeira volta, ou na metade da primeira volta, na 2ª volta, ou nem que precisasse de dar volta nenhuma. Mas o que fala comigo nesta noite é que o quê? Que muitas das vezes Deus ele fala algo comigo, com você, mas nós somos desobedientes. Nós somos desatentos das coisas que Deus ele vem falando com a gente. Então, primeira coisa, devemos ser obedientes. Porque que muitas pessoas naquela época, que o povo saiu do Egito e foi para o deserto, que era para ficar 40 dias e ficou 40 anos. Porque o povo olhava para o deserto, o povo olhava para trás, o povo olhava para o Egito, de onde Deus tirou. Então,
quando a gente começa a caminhar e a gente olha para trás, a gente sente saudade do Egito, Deus ele para de trabalhar na nossa vida. Porque nós estamos esquecendo das promessas que ele prometeu para mim, para você, da qual ele faria para nos ajudar, para nos fazer algo diferente. Então, nesta manhã, então todo dia de manhã, quando nós acordamos, devemos pedir ao Senhor discernimento de espírito, sabedoria, para que ele venha nos despertar espiritualmente, para que a gente venha deixar de dormir espiritualmente. Porque muitas pessoas estão na igreja, está dando glória a Deus, está ali, mas está vazia por dentro, meus irmãos. Nós devemos ser pessoas de oração, pessoas que buscam a Deus de verdade, pessoas que sentem a presença do nosso Senhor, para que Ele venha trabalhar. Amém? Outra coisa, vamos lá. Versículo 7. Portanto, não sejais participante com eles. Não sejais participante com eles. O que é isso? Nós somos cristãos agora, nós estamos na presença do Senhor. Por que eu vou ficar onde estão as pessoas do mundo? Qual a vantagem, a não ser que seja para mim ir lá evangelizar, ir lá falar do amor de Deus, ou entregar algo da parte do Senhor para aquelas pessoas que se encontram lá. Mas eu não devo sentar com eles, eles estão bebendo, eu não devo ficar sentado com eles bebendo. Não devo desfazer deles. Mas eu também não devo ser participante. Isso é a palavra de Deus. Portanto, não sejais participantes com eles. Porque ali vai falar de mulher, vai falar de droga, vai falar de arma, vai falar de coisas que não agradam a Deus. Então, muitas das vezes, quando nós estamos no meio dessas pessoas, aquilo ali, pode ser que Satanás ele vai lançando, e aquilo vai te trazendo o quê? Saudade das coisas mundanas. Para que eu e você ficamos fortes, primeiro nos afastamos dessas coisas. Depois que a gente se sentir fortificado através da palavra de Deus e fortificado no Espírito Santo do nosso Senhor, aí sim devemos ir até essas pessoas, falar do amor de Deus, procurar que elas venham enxergar também o que Deus fez na minha vida, o que Deus está fazendo na sua vida. Mas enquanto isso, devemos permanecer buscando a presença do Senhor, buscando entendimento, buscando sabedoria, buscando que Deus ele venha nos ajudar todos os dias, nos transformando, tirando as palavras torpes, tirando as gírias de nossa boca, tirando a vontade de fumar cigarro, de fumar maconha, de beber. Porque quando você é batizado nas águas, que você desce nas águas, aquilo ali é simbolicamente o seu pecado foi lançado fora. Você não vai deixar de ser tentado, você vai ser tentado, você vai ser provado. O inimigo aí que ele vai ficar mais, mas isso aí é o quê? É automaticamente o conhecimento que eu e você temos e devemos ter que, a partir daquele dia, nossa vida mudou. A partir daquele dia, as coisas se transformaram. Eu sou uma nova criatura, o velho homem morreu. Mas como assim, irmão? Como assim, pastor, que o velho homem morreu? O velho homem morreu, aquele homem que falava as palavras torpes, aquele homem que fazia algo, muitas das coisas que desagradam a Deus, ele não vai procurar não fazer mais. A gente vai abandonar essas coisas malignas e vir nos adaptar às coisas benéficas que vêm da parte do Senhor Jesus. E quando Deus ele vem trabalhando desta maneira na nossa vida, que a gente começa a abandonar as coisas do pecado, não é que essas pessoas vão nos abandonar, mas o que acontece? Se a luz e as trevas não combinam. Por quê? Aqui é a treva, certo? Tudo escuro. Tudo escuro, não consigo, eu olho aqui, não consigo ver nada. Mas quando a luz chega, o que acontece? A luz ilumina a escuridão. E tudo que está oculto e escondido na escuridão vem à tona. Deus traz à tona aquilo que está escondido. A dracma só foi achada por causa de quê? Porque a mulher,
ligou, acendeu a luz da casa e começou a arrumar as coisas da casa, começou a tirar as coisas do lugar, e aí que foi achada a dracma. Então, muitas das vezes, o que que acontece? As pessoas que se encontram nas trevas, ela não consegue ficar perto das pessoas que estão caminhando na luz, porque a luz ela tem um brilho tão forte que nós somos atraídos por essa luz. Aí agora eu quero ir lá em quando Saulo ele viu, teve um encontro com Jesus, que ele fala, teve o quê? Uma luz forte. Mas neste ponto aí, ele quis dizer o quê? Quando essa luz forte veio e cegou Saulo, aquilo ali, Saulo ficou na escuridão para quê? Ele ficou na escuridão para que ele pudesse olhar para dentro dele mesmo e enxergar todas as mudanças que era necessário ele fazer. Porque ele achava que estava certo, mas verdadeiramente ele estava errado. Então nós devemos ser o quê? Pessoas que buscam vidas que se encontram perdidas e vagando, e que Satanás já disse que essas vidas são deles. Mas não são deles, todas as vidas são de Jesus, são de Deus. Então eu e você não devemos sentar nas rodas dos escarnecedores, a não ser que Deus manda nós ir lá e falar para que eles se convertam, se convençam, confessem os seus pecados e volte para Jesus. Amém? Versículo 8. Pois no passado ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim ainda como filhos da luz. Olha que coisa linda que o apóstolo Paulo vem falando. No passado, eu e você era treva. Nós éramos trevas, fazia só a vontade de Satanás, só a vontade do inimigo, não queria saber de nada da obra de Deus. Mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Como que você tem andado hoje na presença do Senhor Jesus? Você tem caminhado na luz? Ou você tem sido só luz na igreja? Porque Deus ele quer que eu e você sejamos cristãos também dentro de casa. Com a nossa esposa, com os nossos filhos, buscando a Deus, ensinando eles o correto. Porque não adianta ser crente dentro da igreja, mas em casa xingar palavrão, querer bater na sua esposa, a esposa querer bater no marido, xingar o marido, amaldiçoar o marido, amaldiçoar os filhos. Ser cristão é ser cristão aonde nós estivermos, no mais oculto, no mais íntimo de nós mesmos, a gente continuar sendo cristão na nossa intimidade. Porque quando a gente é cristão verdadeiramente, que Deus nos transforma, até o nosso semblante é diferente. Nosso semblante, a gente não deseja tirar a vida de ninguém, a gente não deseja mal a ninguém, mesmo que a gente sabe que essa pessoa nos deseja mal, quer nos prejudicar. Eu já fui prejudicado várias vezes, mas hoje eu oro pela vida dessas pessoas. Porque Deus ele tem o melhor para mim, e muitas das vezes a gente não consegue entender o trabalhar de Deus. Às vezes Deus tira você de um lugar porque aquele lugar estava impedindo de você fazer a obra dele, aquele lugar estava impedindo o trabalhar do Senhor na sua vida. Então não fique chateado com Deus, não murmure, não critique o nosso Senhor Jesus, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então nós somos luz, então nós não devemos ficar onde só tem trevas, a não ser, igual eu esteja falando, a não ser que Deus nos mande e levar a luz até essas pessoas. Amém? Versículo 9. Glórias a Deus. Portanto, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ó, isso aqui já é algo totalmente interessante, que já vem falando, ó, já dos frutos da gente estar na luz. O que que traz, qual é a vantagem de estarmos na luz? Qual é a vantagem da gente estar em Cristo Jesus? Portanto, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade. Bondade é só eu dar um prato de comida a um morador de rua? Não. Bondade é só eu dar
um dinheiro, uma esmola, uma pessoa que se encontra em situação de rua? Não, também não. Bondade é eu abraçar essa pessoa. Bondade é eu querer procurar uma clínica, tentar ajudar uma pessoa que se encontra viciada no crack, viciada na cocaína, viciada em LSD, viciada em balinha, viciada na bebida, viciada no cigarro, viciada na maconha. A bondade, ela tem que morar dentro de nós. Nós temos dois lados, nós temos um lado bom e um lado ruim. O lado do pecado, o lado adâmico e o lado de Cristo, que é o lado que vem, o nosso lado espiritual. Qual é o lado que nós temos alimentado nesta noite? Qual foi o lado que você alimentou durante o seu dia todo de hoje? Você alimentou o seu lado adâmico ou você se alimentou o seu lado de Cristo? Porque o lado de Cristo nós temos que ter compaixão, nós temos que ser longânimo com o nosso próximo, benigno, justiça e verdade. A justiça é o quê? Que a gente venha a ser justo. Eu não posso, a partir do momento que eu sou cristão, eu não posso participar de mentira de ninguém. Ah, irmão, eu preciso que você minta para mim porque eu estou numa situação que a minha esposa, vamos dar um exemplo, o cara apronta, aí falou, ô irmão, ô pastor Júnior, preciso que você fale com a minha esposa que eu estava aí na sua casa, sendo que ele não estava aqui em casa. Eu estou sendo justo? Eu estou sendo verdadeiro? Eu estou usando a verdade, justiça e verdade da parte do Senhor? Não. Então não espere de mim que eu venha mentir para agradar e nem massagear o ego de ninguém. Porque eu não vou mentir. A palavra de Deus, ela é bem rígida nisso. A palavra do cristão, ela tem que ser sim, sim, não, não. Então, se você estava comigo de verdade, eu vou falar que você estava comigo. Agora, se você não estava, simplesmente, sinto muito, mas eu vou falar que você não estava comigo. Então, devemos buscar a justiça e a verdade, para que Deus ele venha olhar com seu olhar de misericórdia para mim e para você, porque nós não somos merecedores de nada da parte de Deus, nada. Mas mesmo assim ele é misericordioso, ele nos perdoa, ele perdoa os nossos pecados, mas a consequência dos nossos pecados nós vamos pagar aqui. Porque se você tirou uma vida, se você vende droga, se você faz algo de errado contra a lei, você pode pedir perdão a Deus, ele vai te perdoar sim. Ele vai te perdoar. Mas a única diferença é que o que você fez, você vai pagar também. Porque o perdão de Deus é uma coisa. Agora a justiça também ela é implacável. Porque a gente erra e as consequências dos nossos pecados nós temos que assumir. E muitas pessoas erram, aí entra para a igreja e não quer assumir os seus erros, não quer assumir o seu... Não, agora eu sou cristão. Pode ser que Deus ele te livre, sim, mas vai chegar o dia que você vai prestar conta de tudo que você fez. Ninguém está livre de prestar conta dos seus atos. Amém? Versículo 10. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. É isso tudo que eu estava falando. Então, isso aí, nós já temos que saber o que é agradável a Deus. Será que se eu ficar olhando para outras mulheres na rua é agradável ao Senhor? Será que eu beber escondido vai ser agradável ao Senhor? Será que se eu usar droga escondido ou até mesmo ocultamente, longe de pessoas, é agradável ao Senhor? Será que eu roubar o meu próximo, eu passar uma perna no meu irmão, é agradável ao Senhor? Não. Então o que é agradável ao Senhor? A gente fazer verdadeiramente o que Jesus Cristo fez. Orar pelos enfermos, curar os doentes, no nome de Jesus. Porque eu creio que eu posso fazer e creio que você também pode fazer isso. Basta que eu e você entre na posição de Deus também. Porque para a gente fazer isso, a gente tem que estar na posição de Deus. Deus ele não coloca numa posição para que eu e você entre no prumo. Quando a gente entra no prumo do Senhor, que a gente deixa todos os nossos lados pecaminosos, a gente procura trabalhar mais a nossa fé.
Eu quero até falar com vocês que vocês não venham pedir a Deus que aumente a fé. Porque se tivesse fé, estava todo mundo fazendo a vontade de Deus. E muitos de nós estamos sentados dentro das igrejas, não levanta para evangelizar, não busca, não faz a obra social de Cristo. Está dormindo espiritualmente. Amém? Versículo 11, nos diz assim: E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Então já vem falando que tudo que é de ruim, tudo que é da parte do inimigo, nós não devemos fazer parte disso. Vou dar um exemplo. A pessoa, não conhecemos um jovem que nunca usou droga e ele está ali, ele está começando a querer usar droga. E eu estou no meio, eu estou fazendo parte daquilo ali. Eu estou sendo conivente com o erro de outras pessoas. Em vez de eu ir ajudar essas pessoas, eu estou calado. Então Deus quer que eu e você abramos nossas bocas para que a gente venha levar a mensagem ao povo para se arrepender dos pecados, levar a mensagem ao povo para que eles venham não se corromper cada vez mais, mas sim lavar as vestes. Porque muitas pessoas se encontram com as vestes, acham que estão com as vestes brancas, mas se for pegar uma lupa e chegar nas vestes, está cheio de manchinhas as nossas roupas. Então é isso que devemos fazer, nos limpar, lavar as nossas vestes, não ser conivente com o erro de ninguém, porque quando eu sou conivente com o erro de alguém, eu estou sendo conivente com que o meu irmão vinha aí para o inferno, e eu estou sabendo disso. Então Deus ele não se agrada disso. Amém? Vamos lá. Não posso passar muito, porque os vizinhos aqui é complicado. Por isso que eu estou falando bem baixinho, viu? Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Agora fala, imagina se Jesus hoje, porque muitas das vezes nós gostamos de julgar a vida do próximo. Agora imagina que Jesus hoje, ele vem trazer à tona tudo que nós fazemos no oculto. Como as pessoas iam enxergar você hoje? Será que ia enxergar você como cristão? Será que ia enxergar você como servo de Deus verdadeiramente? Porque só Deus conhece o nosso oculto, só Deus conhece o nosso íntimo. Vamos lá. Mas todas essas atitudes sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Então nós somos luz. A partir do momento que somos luz, aonde chegamos que tem trevas, nós iluminamos a vida das pessoas. Então é isso que Deus traz para nessa mensagem hoje. Deus ele traz porque nós temos uma responsabilidade muito grande, que é o quê? De tirar essas pessoas da escuridão e trazer essas pessoas para a luz, para perto de nós, para perto de Cristo. Perto do Senhor, pastor? Sim, nós não estamos perto de Cristo, nós estamos no centro da vontade do nosso Deus. Então devemos trazer essas pessoas para perto de nós, para que podamos levar elas também até Cristo. Da mesma maneira que um dia também nos levaram para perto de Cristo. E Cristo, quando a gente consegue fazer isso, nosso Jesus, ele fica tão feliz. Ele começa a nos abençoar, começa a olhar com seu olhar de misericórdia. Por quê? Nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Nós estamos buscando fazer o que nosso Deus quer. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Olha que palavra é essa. Olha, presta bem atenção nessa mensagem. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Por isso é que digo isto: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa, sobre mim, sobre você. Como que eu vou me despertar espiritualmente? Orando mais. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar, eu tenho que ler Bíblia,
Eu tenho que ler Bíblia. Ah, não consigo ler Bíblia, continuo com sono, ler Bíblia. Ah, eu estou cansado, ler Bíblia. Porque através da palavra do Senhor nós temos o conhecimento de algo da parte de Deus. Só eu ler a Bíblia, eu não consigo mudar. Só eu ler a Bíblia, eu não consigo ser uma pessoa diferente. Eu tenho que ter um encontro com Jesus Cristo, da mesma maneira que Saulo teve antes dele se tornar Paulo. Então, como que eu faço para mim ter um encontro com Jesus? Orando, jejuando, pedindo Ele que venha ter misericórdia de nossas vidas, pedindo Ele que venha nos abençoar, viu? Que Deus abençoe sua vida, Patrick, sua família, a Vanessa, viu? Deus abençoe, meu filho, te guarde, te ilumina. Então, meus irmãos, devemos olhar para que a gente venha se encontrar na luz. Tem pessoas que me conhecem, meus irmãos, que nem acreditam no que Deus fez na minha vida, porque Deus ele transformou. Eu sou um cara que eu fiz muitas coisas erradas na vida. Um cara que muitas das vezes não tem estudo, Deus me concedeu a oportunidade de ser chefe de cozinha de um restaurante, da qual realizou meu sonho, mudou a minha vida. Deus me tirou do tráfico, Deus me tirou do mundo da macumbaria, mas através disso eu entendi que o mais importante na nossa vida é a obra do Senhor. Por isso que a Bíblia mesmo vem falando para mim e para você, por que que eu e você andamos preocupados com o que a gente há de vestir, com o que a gente há de comer, com o que vai ser amanhã, sendo que o amanhã só pertence a Deus. Sendo que Ele fala para que eu e você devemos ter a sabedoria de ir atrás das almas, resgatar essas almas, cuidar dessas almas. Ah, pastor, a igreja está cheia, como é que eu vou ir lá fora? Isso. Deus ele deixa as 99 e vai atrás da 10ª, da 100ª. Ele deixa as 99 e vai atrás da 100ª. Porque aquela que está lá está perdida. As que estão aqui já estão caminhando junto com o pastor. Que o nosso verdadeiro pastor é Cristo. Ah, mas pastor Júnior, não. O pastor Júnior não é nada. O pastor Júnior não é ninguém. O pastor Júnior não significa nada. Mas sim, Cristo é tudo. Cristo é o que nos dá sabedoria. Cristo é o que nos guia. Cristo é o que nos dá discernimento do que é e do que não é de Deus. Amém? Vamos dar continuidade para não ficar uma coisa muito longa também, por causa das horas. Glórias a Deus. Caminhando em sabedoria. É a diferença de caminhar na sabedoria. Portanto, estai atentos para que os vossos procedimentos não sejam semelhantes aos insensatos, mas andai em sabedoria. Estai atento para que os vossos procedimentos não sejam semelhantes aos insensatos. Como assim? Eu tenho que estar atento para que o meu caminhar não seja como o caminhar do homem do mundo. Que o meu caminhar não seja igual às pessoas que se encontram fora da presença do Senhor. Que muitas das vezes o ser humano ele vê o ímpio sendo abençoado, ou o ímpio conseguindo conquistar alguma coisa, e aquilo ali fala, poxa Senhor, eu estou na tua presença fazendo... Isso é errado, irmão. Cada um vai ter o que merece. E nós conhecemos e já sabemos que no mundo teremos aflição. Então, desde que já sabemos que teremos aflição, devemos nos apegar somente a Cristo. Sentar no barco, porque nós sabemos que Jesus ele está no barco. E quando Jesus está no barco, pode vir tempestade, pode vir onda, pode vir ventania, que o nosso barco não vai virar. O nosso barco não vira. O nosso barco não vira, porque Cristo está dentro do nosso barco. Cristo ele nos guarda a todo momento, independente da situação que você se encontra. Jesus ele nunca te abandonou. Jesus ele nunca olhou por você com pena, ele sempre olhou com misericórdia, porque ele sabe que eu e você somos capazes de mudar a nossa vida, somos capazes de ter uma transformação de verdade, para que a gente venha ter o entendimento da palavra dele, para que a gente venha
mudar os nossos sentimentos, para que a gente venha olhar para aquelas pessoas que nos querem mal, com um olhar de misericórdia também, pedindo que o nosso Senhor Jesus venha abençoar essas pessoas. Porque eu pedir a Deus que venha abençoar a minha esposa, abençoar os meus filhos, abençoar os meus irmãos é fácil. Agora eu quero ver pedir a Deus que venha abençoar essas pessoas que tentam nos prejudicar no trabalho, que tentam nos prejudicar espiritualmente, tentam nos abater a nossa fé. Mas Deus quer que a gente ore por todos esses também. E esse também é uma maneira da gente despertar espiritualmente, orando pelas pessoas que se dizem nossos inimigos. Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós não temos mais inimigos. Porque os nossos inimigos são os principados e as potestades malignas, que são os adeptos de Satanás. Porque a Bíblia vai dizendo que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então nós todos somos irmãos em Cristo Jesus. Como que eu vou querer matar o meu irmão? Como que eu vou querer fazer algo para prejudicar o meu irmão? Aí eu não estou fazendo o que Deus quer. O primeiro mandamento é amarás o teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Agora, se eu não amo meu irmão, eu me amo. Se eu não amo meu irmão, eu não amo nem a mim. Como é que eu vou amar um Deus que eu não vejo, que é o Deus do invisível, o Deus todo-poderoso, que eu não vejo, mas que eu sinto a presença dele, que eu sinto algo da parte dele, se eu não amo meu irmão que eu vejo? Então é hora da gente examinar verdadeiramente o que nós estamos fazendo. Então Deus ele manda falar, desperta tu que dormes, para que a gente não venha ser pego de surpresa naquele grande dia. Aleluias, glórias a Deus. Vamos lá, vamos dar continuidade. 16, versículo 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. O mundo tá tão ruim hoje, o mundo tá tão perverso, tão maligno, tão cruel, que a oportunidade que nós temos de falar do amor de Deus para alguma pessoa, nós devemos ir falar, porque Deus ele fala nos nossos corações. Eu acredito que você aí também é desta maneira. Deus ele fala com você, meu filho, vai lá, entrega os meus mistérios, fala com aquela pessoa que eu tenho um projeto, que eu tenho algo na vida dela, mas nós nos acovardamos. Então, devemos aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem nos dado de fazer a obra dele. Glórias a Deus. Portanto, não sejais falso de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor Jesus. Não devemos ser falso, porque nós julgamos as pessoas. Não devemos julgar as pessoas, mas sim abraçar as pessoas e pedir com que o Senhor venha trabalhar da maneira que lhe agrada. Amém? Glórias a Deus. E o 18 fala, e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher do Espírito de Deus. Então devemos nos esvaziar das coisas do mundo e nos encher do Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence do pecado, aquele que transforma a nossa vida, aquele que quando a gente vai falar alguma coisa que não agrada a Deus, ele toca na gente. Muitas pessoas falam que o Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo me incomodou. Eu acho errado, né, esse modo de falar que o Espírito Santo incomodou, porque o Espírito Santo ele não incomoda ninguém, quem incomoda é Satanás. O Espírito Santo toca, o Espírito Santo me tocou. O Espírito Santo me tocou e eu senti que não deveria falar isso. Amém. Porque o Espírito Santo não incomoda ninguém. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Versículo 20. E cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando uns aos outros. Então nós vamos ter que suportar os nossos irmãos. Eu sei que tem um irmão que fala demais na igreja, tem um irmão que é fofoqueiro, tem um irmão que quer saber de tudo, tem um irmão que é mais do que todo mundo, tem um irmão que se acha mais rico, tem um irmão que se acha mais santarrão. Mas, meus irmãos, nós como pessoas humildes, como pessoas que
entendemos a simplicidade do nosso Senhor Jesus, da qual ele veio como simples, como manso e humilde, também devemos ser mansos e humildes, e pedir com que o nosso Senhor venha nos dar o discernimento, a sabedoria, para que a gente venha aprender a lidar com as adversidades do dia a dia. Eu sei que não é fácil, eu sei que cada dia que passa fica mais difícil caminhar na presença do Senhor. Mas fica mais difícil porque a volta dele está mais próxima do que nós imaginamos. Devemos olhar para o alto e perguntar ao nosso Deus o que ele quer que a gente faça e ir e fazer a vontade do nosso Senhor Jesus. Então, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Deus, ele nos desperta para um lado espiritual. Então você que se encontra na igreja, que está caminhando, ou você que não está caminhando, quer aceitar Jesus neste momento, levante a sua mão, aonde você estiver, ou feche os teus olhos e fala assim: Senhor meu Deus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, que eu venha, Senhor, ser uma nova criatura a partir de hoje. Pai, reescreve a minha história, muda o quadro da minha vida. A partir de hoje, Senhor, irei eu caminhar com Cristo. Irei eu pegar a minha cruz e carregar. Que eu abençoo você no nome de Jesus. Que Deus venha te dar a libertação. Que Deus venha reescrever também, se você que está se reconciliando com Deus. Que Deus ele venha reescrever o seu nome no livro da vida. Que Deus ele venha fortificar e que Deus venha nos despertar todos os dias de nossas vidas até a volta de Cristo, até que a gente, essa carne, essa matéria, volte para o pó da terra. Mas que ele venha nos despertar todos os dias espiritualmente, para que a gente não venha ouvir esta mensagem: desperta tu que dormes. Então, meus irmãos, essa mensagem de hoje é isso, devemos sujeitar uns aos outros, tendo misericórdia do nosso próximo, sendo tardio no falar, mas sendo longânimo no ouvir, que a gente venha ouvir o nosso irmão que precisa, que a gente venha abraçar as pessoas que necessitam verdadeiramente de um abraço de Cristo. Porque muitas das vezes quando a gente abraça uma pessoa que está necessitada, não é o abraço meu, não é o seu abraço, é Cristo abraçando aquela pessoa, confortando ela através de mim, de você. Então não vamos permitir que o inimigo venha nos envergonhar, não vamos permitir que o inimigo venha atrapalhar a nossa caminhada diante de Jesus. Porque naquele grande dia vai ser aberto os livros. O livro de o livro da vida e o livro das obras. E o que nós temos feito se Jesus voltar amanhã, meus irmãos? O que nós temos feito? Será que você que está aí do outro lado já pediu perdão para aquela pessoa que você sabe que tem que pedir perdão e ainda não pediu? Você perdoou aquela pessoa que fez aquela palavra que feriu o teu coração, mas Deus já falou com você que você tem que perdoar? Você já liberou o perdão? Por isso que muitas das vezes a sua vida está assim, presa, porque você não libera o perdão. Então libera o perdão. Nesta noite Deus quer que você desperta espiritualmente, abra os teus olhos, sinta a presença de Deus. Deixa Deus falar dentro do teu coração, deixa Deus te usar, deixa Deus ele limpar a sua mente. Se esvazie de você e deixe que o Espírito Santo venha encher o teu ser de sabedoria, de bondade, de amor ao próximo. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Agradeço a vocês e que Deus venha nos abençoar. Sei que fiquei alguns dias sem fazer a live, mas estamos voltando de novo. Provavelmente vamos começar a fazer todos os dias de novo a nossa livezinha,
porque Deus ele tem falado e Deus ele quer continuar falando aos nossos corações. Amém? Vamos fazer uma oração. Quero pedir a vocês que coloquem a mão no coração de vocês, para que o nosso Senhor Jesus ele venha falar no profundo e o íntimo, para que a gente venha ter entendimento. Pai, te agradeço por esta palavra, por esse estudo. Que o Senhor, Deus querido, Deus amado, tudo aqui que foi falado venha ficar escrito nas tábuas dos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, Pai querido e Pai amado. Que o Senhor venha nos dar entendimento cada vez mais através da Tua palavra. Que a gente venha, Senhor, nos despertar, Senhor, para a oração. Que a gente venha nos despertar, Senhor, para a Tua obra. Que a gente venha nos despertar para ficar menos no celular, Senhor. Que a gente venha se despertar, ó Deus, para que a gente venha abandonar as coisas mundanas, Senhor. Mas que a gente também venha se despertar para que a gente venha sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, fazer o Teu querer. Fecha os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, ó Deus, para as coisas mundanas, mas que os nossos olhos venham enxergar os Teus mistérios, os nossos ouvidos venham ser sensíveis à Tua voz, doce e suave. Pai, e que a nossa boca venha prosferir, Deus querido e Deus amado, somente algo do Teu Espírito Santo, falando dentro de nós, nos abençoando e nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e a paz do Senhor Jesus. Esse foi mais uma mensagem do nosso Deus. E em breve estaremos de volta. Que Deus abençoe todos vocês que participaram. Que Deus abençoe os seus familiares. Que Deus faça moradia na sua casa. Que Deus faça moradia dentro de você, dentro dos teus filhos, dentro do seu lar. Você que seu esposo se encontra na bebedeira, seus filhos no mundo das drogas, da prostituição, que o Senhor Jesus faça morada dentro da sua casa para que os seus filhos venham ser libertos, o teu esposo venha ser liberto, a tua esposa venha ser liberta. Amém? Esta foi a mensagem de Deus para a minha vida e para a tua vida nesta noite. A paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe. Até a próxima.